89 dias, contando. Aula laboratório e sua metodologia. Como proposição metodológica, a aula laboratório da pedagogia da corporeidade elegeu o jogo como conteúdo e meio de ensino. Por entender que é a situação de jogo que convoca e provoca os participantes a se envolverem com a situação e a perceberem-se na ação, como condição de jogar. Essa atitude vivida no jogo e refletida favorece a aquisição da consciência de presencidade. Isso porque a característica do espaço-tempo habitado com o brincar é a atenção no instante presente. O jogo ensina que é suficiente o sentir-se inteiramente vivo ao realizar-se em ações cada vez mais elaboradas. A contínua atenção e ação durante os jogos capacita os jogadores a movimentos cada vez mais elaborados, que chegam a ser perícias argumentativas. Portanto, o jogo é o núcleo cognoscente da pedagogia da propriedade. Seu epicentro, a partir do qual intervém para a promoção da saúde, cultura, esporte, lazer, enfim, o desenvolvimento humano em seu ecossistema planetário. A estrutura da aula laboratório da pedagogia da corporeidade é um convite a entrar no jogo. Não há imposição nem hierarquia, mas exigência de desempenho de papéis, assunção de funções, tomada de decisão, percepção das circunstâncias e dedicação exclusiva. Essa é a graça do jogo na aula, o educador educando, aprendendo a viver a vida como brincantes. Por isso mesmo, exigindo-lhes toda a atenção, envolvimento e operações exitosas. É o que temos denominado de jogo trabalhado, aquele que é observado, analisado e tratado pedagogicamente pelo professor, pois aprendemos com o jogo para poder ensinar a jogar. Vimos utilizando o termo estrutura da aula laboratório da pedagogia da corporeidade, mas o termo correto seria estruturação, porque não há fixidez de um modelo. Não é a oferta de um molde para enquadrar a condução de aulas do professor, o que é sempre compreendido como autor. O termo é estruturação porque se refere às categorias auto-organizativas do trabalho docente, adaptável aos diferentes públicos, tema e circunstâncias. Essas categorias foram tomadas do sistema Peirciano, primeiridade, secundidade e terceiridade, e transpostas para a estruturação da aula laboratório da pedagogia da corporeidade, recebendo os nomes de sentir, reagir e refletir. Assim, a aula segue uma orientação estética à lógica, passando pela ética, ou seja, seguimos a sequência da emoção à ação e desta para a reflexão. Na perspectiva lógica eugerística de Peirce, 1995, como um método que conduz à descoberta, à invenção e à resolução de problemas. A aula objetiva é que os aprendentes encontrem suas eurecas, produzam sentido nas ações realizadas, pois o sentido da aula é que o educando e educador realizem descobertas mediante resolução de impasses cognitivo-motores. A aula laboratório da pedagogia da corporeidade estrutura-se em sensibilização, provocação de ações novas e reflexão do aprendido, favorecendo
a aula como uma semeiose completa. A semeiose é completa quando o signo conhecimento ensinado não denegera, ou seja, não completa sua significação. Na aula laboratório da pedagogia da corporeidade, a situação de movimento está orientada a passar pelo sentir, reagir e refletir. A movimentação é tratada em si mesma, propriocepção e coordenação. Depois relacionada à cultura ou natureza, tradições, história, política, enfim, avaliado os seus efeitos nos praticantes emocionais, energéticos e lógicos. A aprendizagem é significativa nesses termos porque professores e aprendizes se esforçam na ação e realizarem a experiência da aprendizagem. Portanto, a situação de movimento é uma atividade significante, porque mestre e aprendiz têm de semiotizar o entorno, ler as informações ambientais e socioculturais do entorno, mobilizar conhecimentos anteriores para superar obstáculos e viver o agenciamento de subjetivação daí decorrente. A aula laboratório é produtor de sentido, passando emoções, ações e reflexões. A emoção vivida na aula é a produção de sentido, tal como a realização de um movimento com mais qualidade. O movimento mais limpo já é que produção de sentido, mesmo sem formulação conceitual. A produção de sentidos acontece desde os sentimentos vividos, as reações desencadeadas e suas reflexões decorrentes. A significação argumentativa acontece no último nível da aula, denominado de reflexão, pois é nesse instante os porquês, os quês e os comos das ações realizadas são discutidos coletivamente. Daí a aula laboratório da pedagogia da corporeidade caracteriza-se por facilitar a dinâmica de experimentar, perceber, abrir-se ao mundo, comunicar, reagir, provocando, oferendo resistência consciente, e amar integrar, conceitualizar por meio de afeição, conceituação e generalização. A exploração da aula laboratório da pedagogia da corporeidade tornou-se um jeito de organizar a experiência de perceber, reagir e conceitualizar a ação de movimento vivida, pois ela é uma ocasião, uma deformação espaço-tempo para aprender ou para ser habitada por inações, ações e reflexões. Essa experiência que, para per si, e 1992, página 4, é o inteiro resultado cognitivo do viver. Denominamos de experiência de aprendizagem, atravessando os 3 modos de ser gradativos, comunicativos e interdependentes. A experiência de primeiridade é o sentir, oferecimento de sensibilização. A experiência de secundidade é reagir, oferecimento de provocações às ações. Por fim, experiência de terceiridade, refletir, em que acontece representação e verbalização com o fim de completar-se a semeiose. A experiência de primeireidade, da aula laboratório da pedagogia da corporeidade. Sentir é a instância de sensibilização, despertamento, realizada no início da aula e tem o objetivo de criar um ambiente de sedução, fascinação e encantamento. A tarefa do professor, conjuntamente ao meio material e social da aula, é um chamamento a um entusiasmo. Mais do que exposição informacional, a primeira interação professor-aprendiz-meio é de despertar o gosto, de seduzir ao conhecimento do dia, como fruição, encantar-se é recíproco. Quanto mais alunos entusiasmados, mais entusiasma o professor, numa atmosfera consensual e entusiástica. É o ensino da faculdade de estar sensível a uma temática a ser apresentada
em recebê-la sem qualquer preconceito para vivenciá-la. Leontiev destacou que o cérebro é um autêntico órgão social, necessitando de estímulos ambientais para o seu desenvolvimento. Sem aconchego afetivo, o cérebro não pode alcançar seus ápices mais elevados. Para isso, o educador, além de encantado por seu trabalho, orienta o instante, conduzindo-o por meio de provocações, espantos e alegria. O primeiro da aula é num convite sedutor em que o aprendiz se expõe com liberdade. É a porta de entrada, não é por obrigação ou imposição que se inicia a aula, mas por sedução à descoberta. Esse instante constitui-se num convite terno ao brincar, por meio de atividades envolventes caracterizadas por suas qualidades sensoriais e emocionais de contágio ao interesse do educando. O estado de consciência nesse instante vivido é o do presente. Deseja-se que os aprendizes suspendam por um pouco o juízo, não requerendo o passado, o que já sei sobre esse assunto, nem projetando o futuro, o que irá acontecer ou para que serve esse assunto. A lógica desse instante não é a do discurso, do conhecimento, mas da sensibilização, insinuando no coletivo o desejo para viver a experiência imediata. O objetivo é ocupar o pensamento dos aprendizes com o imediatamente presente. A forma lógica desse instante de aula é experimentar as qualidades da aula, viver a liberdade e presentividade, suspendendo por um instante os repertórios passado e as intencionalidades futuro, mantendo-se num estado de consciência da possibilidade. Experiência de secundidade da LPC, reagir. Inicia-se com a discriminação de um aspecto específico que se estará trabalhando na aula e que será perseguido por todos, mestres e aprendentes. Durante esse segundo instante, nesse momento, diferente do primeiro, que era a passividade do sentir-se tocado, agora é caracterizado pelo esforço, pelo confronto com a atividade que colide com o já sabido passado e o intencionado futuro, durante o qual um problema é posto que força já o aprendido ao chão, exigindo a pensar agir diferentemente. Não é o que já sabido seja desprezado, pelo contrário, ele é percebido como insuficiente. Surge a necessidade de acrescer o conhecimento ampliado para resolver a situação que me desafia. Vygotsky, 1996, nos ajuda a planejar esse instante, visto que esse momento é o responsável por fazer o desenvolvimento avançar ou para pôr em curso a maturação daquelas funções ativadas durante o próprio processo de aprendizado. É o que ele denomina de zona de desenvolvimento proximal. Essa distância entre o nível de desenvolvimento real que se costuma determinar através da solução, independentemente de problemas, e nível de desenvolvimento potencial determinado através da solução de problemas sobre a orientação de um adulto ou em colaboração com companheiros. Há nesse momento da aula uma consciência de dualidade entre duas coisas, o já sabido e o ignorado. O desconhecido é o que age como uma força exigindo a reação e querendo um outro arranjo de ação. Há um sentimento de resistência e, ao mesmo tempo, um sentimento de esforço. Não pode haver resistência sem esforço. Não pode existir esforço sem resistência. Esses são apenas dois modos de descrever a mesma experiência. É uma dupla consciência, esclarece-se.
A alteridade é posta inicialmente como negação. As coisas não são o que queremos que sejam, nem tampouco são estatuídas pelas nossas concepções. De modo que a problematização criada com a atividade na aula deve gerar essa binaridade, essa oposição, que fornece o aprendente individual e coletivo a envolver-se e dedicar-se à solução do problema. A capacidade em resolver o atual problema da aula parte do uso do padrão para resolver outros problemas similares já enfrentados. Esse momento da aula constitui-se numa experiência direta de conflito cognitivo. O professor provocador deve estar sensível à zona de desenvolvimento proximal para não colocar uma problematização que os aprendentes não tenham condições de solucioná-la. Então, a aula laboratória da propriedade também força o professor a elaborar atividades e problemas, pois o seu compromisso é com a formação do pensamento lógico, científico, como afirma Gerard. Antes de tudo o mais, é preciso formular problemas, e seja o que for que digam, na vida científica os problemas não se apresentam por si mesmos. É precisamente esse sentido do problema que dá a característica do genuíno ao espírito científico. Para um espírito científico, todo conhecimento é a resposta a uma questão. Se não houve questão, não pode haver conhecimento científico. Bachelard, apud de Lizoikov, sem data. O problematizar do professor na aula laboratório da pedagogia da propriedade não é para complicar ou retirar a graça do jogo, mas para que o aprendente obtenha a experiência de aprendizagem, o resultado cognitivo do viver. Pois, uma vez compreendidas as dificuldades e as necessidades do conhecimento, este emerge como apropriação. E como sugeria Bachelard, a problematização da situação é o obstáculo da própria circunstância, como, por exemplo, a pernada potente rápida do local que ilustramos anteriormente, estava obstacularizada pela pernada dura dos aprendentes. Então, numa psicanálise do erro, o mestre aproveita a oportunidade para mudar a cultura do já sabido, propõe problematizações adequadas ou proximais que tenham o potencial de gerar no aprendiz a necessidade de um conhecimento que ele ainda não possui ou pensa em não possuir. Esse conhecimento novo emerge pela situação do problema em colaboração com o professor ou com companheiros capazes, mas exige de cada um a capacidade de improvisação ou do sentir e agir produtivos. A experiência é de oposição em relação ao que impede avançar. A solução não é substitutiva, como oferecida sem haver problematização, ou seja, o aprendente não há de se perguntar por que não consigo realizar uma pernada rápida e potente. Então, desencadear o esforço para superar o próprio obstáculo, percebendo de modo proprioceptivo complexo, quadril, pedaço. A consciência de existência é experimentada pelo obstáculo de per si. Tornamo-nos conscientes do eu ao nos tornarmos conscientes do não eu. Livro de 92, página 8. A experiência de terceira idade da aula laboratório da pedagogia da corporeidade. Refletir. O último instante da aula decorre da mediação do primeiro com o segundo, ou seja, é o momento de que o esforço por superar o obstáculo conduziu ao resultado cognitivo do viver. Uma experiência de aprendizagem.
Numa espécie de continuidade entre esforço proprioceptivo e pensamento conceitual, é a terceira idade. A última categoria organizativa da aula laboratório da pedagogia da propriedade. É nesse momento da aula que ocorre a experiência de síntese, uma consciência sintética que faz a ligação com o tempo e oferece o sentido da aprendizagem e do pensamento, esclarece Percy. O aprendente experimenta a síntese quando o aprendente manteve a perna um trabalho alto e relaxado. Ganhando velocidade. Ele sente a potência começando na flexibilidade dos quadris transferidos para toda a ação da pernada. A força cresce ao longo dos músculos da coxa, atravessando o joelho, alongando e tornozelo e pés acelerados. Ao generalizar esse modo da pernada para outras situações de exigência do lado, ele consegue produzir uma formulação abstrata conceito. Houve a experiência da aprendizagem. O novo da aula é de natureza emocional, proprioceptiva, mas encerra-se no conceitual, diz o aprendiz. Uma boa pernada consiste em pernas alongadas, relaxadas e fortes, partindo de um corpo flexível. Para chegar a esse conceito, o aprendente passou por um processo, sentiu-se envolvido e corresponsável, desafiado pelo obstáculo epistemológico em empreender um esforço para a superação, para, por fim, apresentar, reconhecer a aquisição do conhecimento cognitivo motor. Em cada aula laboratória da pedagogia da propriedade, espera-se que se chegue a essa consciência que aglutina o processo numa nova aquisição, mínima que seja. O novo não significa inusitado, extraordinário, apenas o dantes não experimentado e que agora é representado generalizado para outras situações. Terceira idade é sinônimo de representação, e representação é o resultado cognitivo do viver. É a concepção de ego em assimilar ou não ego do obstáculo. A pernada forte e rápida foi a assimilação da pernada dura pela pernada solta. O terceiro é sempre síntese, portanto, assimilação e não superação. A assimilação é uma força compulsiva de fazer pensar, pois é a pernada dura da pernada solta que faz pensar. Representar e generalizar. O último instante da aula laboratória da pedagogia da corporidade, portanto, é reservado para representar, para expressar essa força pensamento, que está vinculada ao passado, ao rever as ações de confronto vivido e intencionando ação futura, ao ver-se em orientações de generalidade. Na perspectiva ontológica, a cognição não é apenas nova aquisição de um novo conceito, mas uma nova tessitura do ego, ou seja, os elementos que compõem a modelagem da conduta de respeito a reagir à brutalidade do espetáculo e chegar à inteligibilidade do que é geral. Essa é a tríade que constitui a experiência de aprendizagem da laboratória da pedagogia da propriedade. Está sensível para que o mundo possibilita. Atentar para obstáculos como exigências de crescimento e expansão e assimilar pensando generalizações e faz isso reformulando as regularidades anteriores, estendendo as regularidades adquiridas para situações futuras. Esta é a experiência de sentir, reagir e refletir, que a torna visível na figura 3. Figura 3. Experiência de aprendizagem da aula laboratória da pedagogia da corporeidade, espiral, experiência, sentir, qualidade de sentimento, qualicognocência.
Experiência de regibilidade de forças, ação, reação, consciência de resistência e esforço. Experiência de refletir, mediação generalizadora, consciência sintética. Em outras palavras, primeiro sensibilizamos os participantes, despertando-lhe os interesses e, consequentemente, em movimento. Segundo, proporcionamos vivências problematizadoras que produzam e requeram outros arranjos perceptos motores. Terceiro, refletimos por meio de construções representativas e verbalização sobre o vivido. Finish.